Eu sou Dirce Tomás, sou apresentadora do podcast Ainda Posso. E, de repente, eu penso assim, como é gostoso ficar sozinha. Eu fico lá sozinha em casa, brigando com a panela de pressão, discutindo com o notebook, e eu fico na minha. Quando as pessoas me ligam, falam, você está ocupada? Eu falo, tô muito ocupada, jogando no celular, brincando eh, com as minhas coisas no notebook e tudo mais. Porém, a solitude é uma coisa que a gente tem que ficar de olho nela. Você fala, eu gosto de ficar sozinha, eu quero ficar sozinha, mas nem sempre é bom. E tem um lugar que ele é maravilhoso, onde lá você vive com pessoas de verdade, onde tem coisas boas e tudo mais, não é mesmo, Bel? Ah, é maravilhoso, gente. Olha, nós vamos bater um papo muito legal hoje. Nós temos convidadas, olha, idealizadoras do espaço Raízes e Laços. Vocês vão ver só que legal. Que, aliás, gente, é um sonho de consumo para qualquer pessoa 50, 60 a mais. Lá é um lugar que exala cheiro de vitalidade. É delicioso. É uma delícia mesmo. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui no palco do Ainda Posso Pode. Pode se apresentar, por favor. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou a Tatiane, sou uma das responsáveis pelo espaço Raízes e Laços, um espaço de longevidade ativa. Sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia há aproximadamente 15, 16 anos, então a gente faz atendimento domiciliar em idosos. E estou aqui junto com a Rê, que é minha parceira, também proprietária do espaço. Chamo Renata, também sou fisioterapeuta, somos amigas há mais de 12 anos, né? Trabalho aí na profissão há uns 15 anos também, atendo também pacientes idosos, né, a domicílio, e assim começou o nosso projeto. E o que inspirou vocês a isso? Qual foi o propósito de vocês colocarem esse projeto em um dia, né? Ali no mexer, Prática. vamos dizer, na prática, e mexer a colher de tudo isso. Então, como a gente trabalha juntas há muito tempo, né? E nossos atendimentos são primordialmente com idosos, tanto no estúdio onde eu trabalho, né? Onde eu tenho um estúdio, quanto nos domiciliares. E pós-pandemia, a gente começou a observar que as pessoas começaram a ficar cada vez mais reclusas. Então, os nossos pacientes Verdade. idosos ficaram muito em casa. A gente tem pacientes que até hoje não recebem visitas, não tem pessoas em casa, não saem de casa principalmente. E aí a gente começou a perceber que a gente precisava trazer algo para eles, né? Alguma atividade. É a vida do sofá. A vida do sofá. E é Nossa. aquilo que a gente fala, é um ciclo, e a gente precisa quebrar esse ciclo. É Assim verdade. como o ciclo do sedentarismo, Sim. o ciclo da solidão e da reclusão. Então, a gente decidiu que a gente precisava de um espaço para que vocês, 60 mais, convivessem, mas com pessoas saudáveis, com atividades de alegria, que é acho que é a nossa maior característica, né? Muito É legal. termos- Eu estive lá. Olha, é Não, muito mas legal. o É que é maravilhoso. legal também desse espaço, eu vou dizer aqui para todos que estão nos ouvindo, que além de você ter um lugar para você ficar, interagir com pessoas da sua idade, é um lugar que pode até levar família, porque quando eu estive presente eu vi que tinha crianças, pais, mães. É um lugar também que tem uma formação. Eles te dão aulas de teatro, culinária, enfim, e formação é tudo, não é mesmo, Bel? Com certeza. E hoje nós temos aqui como nosso parceiro a formação. Você já conhece a formação Consultoria Pedagógica? Elas fazem um trabalho incrível com a matemática na educação infantil. Gente, matemática. Quem sofreu aqui com a matemática? Oh, Né? não é quem sofreu, é Né? quem não sofre. sofreu. Quem ainda sofre? A proposta é ajudar educadores a transformar números, formas, medidas em experiências divertidas, significativas e cheio de descoberta para as crianças. Com ideias criativas e práticas, a consultoria mostra que aprender matemática pode ser leve e prazeroso desde cedo. Muito importante isso, hein, gente? Vale muito a pena conhecer esse trabalho que fortalece o ensino da matemática nas escolas. Então, acesse o Instagram pedagógica.formação, fala com a Luciane ou com a Camila e vocês estarão muito bem orientados. Eu, como pedagoga,
recomendo. É muito legal mesmo. Meninas, mas de que forma Raízes e Laços se diferencia de outros espaços voltados para a terceira idade, como clínicas, centro de convivências tradicionais? Essa pergunta é bem importante, porque a maioria das pessoas acham que o nosso espaço é uma clínica, uma creche, que é um centro-dia, né? E é muito diferente. Porque o centro-dia, que é a creche para idosos, cuida daquele idoso um pouquinho mais dependente, que precisa de medicação, de um cuidado, de uma troca de fralda, né? De uma atenção maior. Já o nosso espaço são para pessoas ativas. A gente Certo. promove saúde. Então, são pessoas ativas que vão até o nosso espaço, fazem atividades e retornam para o lar. Então, não ficam, não permanecem lá no espaço. Então, essa pergunta é importante porque tem bastante gente que às vezes liga para a gente achando que é é uma um clínica- centro-dia, uma É uma clínica de clínica. repouso, alguma coisa Isso, assim, certo? que pode permanecer o dia todo, Entendi. né? Não, ele é totalmente diferente É um Entendi. espaço de prevenção. de prevenção. Porque quando você trabalha sua mente, a sua cabeça, você não chega a esse ponto de precisar de uma Exatamente. clínica. Exatamente. Tô certa, doutoras? Exatamente. A gente fala certíssima. que é um espaço de convivência, é como se fosse um clube da terceira idade, né? Do idoso, né? Então, vale ressaltar que nós somos o primeiro espaço do ABC, então não existe nenhum espaço Que legal. com Muito legal essa proposta de forma privada, a gente tem de forma pública, mas mesmo assim não é a mesma proposta que a gente tem. Vocês vivenciaram as aulas de teatro e arte postal o dia que vocês foram lá. Então a gente tem uma proposta bem única e bem diferente, assim, Muito legal. E o nosso Aproveite. espaço, ele é totalmente afetivo, né? Eu acho que vocês sim, puderam porque vivenciar, quando você né? abre o espaço Isso. para a pessoa levar a família, levar o neto, o bisneto, etc., isso aí é afetividade e acolhimento Aham. claro e puro, né? Mas quero aproveitar, você usou a palavra clube, e quero falar para vocês do Clube do Foco. Você está insatisfeito com a sua performance? Se olha no espelho e não gosta do que vê? No Clube do Foco, você vai ter orientação médica, acompanhamento médico profissional e uma galera que, assim como você, busca resultados de verdade. Quer perder peso, ganhar energia, cuidar da sua alimentação? É mais do que dieta e treino, é foco, disciplina e transformação. Vem para o Clube do Foco e descubra que, com o apoio certo, o impossível vira conquista. @Clube do Foco. Legal, né? Tudo a ver, né, com o assunto de hoje, né? Porque quanto mais você se cuida quando é novo, melhora a sua velhice, né? Exato. Eu fui na contra, fiz tudo, né, errado, mas ainda dá tempo, né? Lógico que dá, Nunca sempre é vai dar tarde tempo. para nada. Inclusive de estimular a parte pedagógica, que foi o que você falou aí Não é? da última Ah. pessoa. Exatamente. É muito legal. Eu acho legal porque, assim, às vezes a gente pensa, né, fazendo um adendo antes de fazer a pergunta Aham. para vocês. A gente chega assim, às vezes eu penso assim, pô, eu tô com 59 anos. E às vezes eu acho que para algumas coisas eu já estou velha, Uhum. né? Às vezes eu acho. Assim, a Dirce não. Mas às vezes vem aquele, né? O Sim, negocinho lá do inconsciente, né? O nosso ego falando, Ela olha. fala que a Dirce não concorda, porque a Dirce esteve em uma fase, até 2 ou 3 anos atrás, que eu estava já velha. Velha de cabeça, velha de atitudes. É de Velha espírito, de né? espírito. É Espírito, isso. é. E de 2 anos para cá, eu mudei Mudou. muito, Agora você é uma radicalmente. jovem de 20 anos. Não chego, Não porque meu tanto. corpo não permite. O joelho não permite. Mas a minha cabeça, sim. Sim. Mas sabe o que Então, eu acho? todas as doenças que eu poderia vir a ter, que eu acredito que a cabeça manda muito Manda. nisso, Muito. toda doença tem uma utilidade, certo? Para mim agora não existe mais. Mas Então, quanto mais eu tô- você acredita que não pode fazer alguma Mais coisa, mais você vai se E é justamente debilitando. isso, né? De trazer, de Aham. você se policiar. E, poxa vida, por que não ir lá na Raízes e Laços e fazer Estimular. essa transformação? Estimular, né? E eu queria que vocês comentassem quais atividades que vocês oferecem no dia a dia e como elas contribuem para o bem-estar físico, cognitivo e emocional
meninas e meninos que estão? Vamos lá, a gente sabe que com o tempo, né, a nossa memória, né, conforme o tempo vai passando, vai ficando um pouco mais degradada, a gente vai tendo mais dificuldade, mas a gente não pode normalizar isso. Então, não é normal ter esquecimentos. Não é normal entrar numa fase de demência e de doença senil, falando da parte cognitiva, né? E da parte motora, eu falo que a gente sempre fala do motor. Ah, tem que fazer atividade física, tem que fazer exercício, mas é um todo. A gente tem que ativar tanto o nosso cérebro, quanto o nosso corpo, quanto o nosso equilíbrio, quanto o nosso convívio social, que é o que a gente propõe. Então, a gente tem diversas aulas. A gente tem aula de memória ativa, que é exatamente para estimular e Olha ativar que legal. essa parte do cérebro. E eu acho que essa é uma parte muito importante, que as pessoas só vão e só... Ah, deixa a vida me levar. Eu falo que é deixa a vida me levar e segue a Sim. onda. E não é assim. Se você não se cuida com 60, você pode ser um idoso com 70 com uma demência, um idoso com 75 mais debilitado, com mais necessidade. E eu acredito que nós como vocês, não querem ficar dependentes Sim, de com filhos certeza. Com certeza. ou de outras pessoas. Estávamos conversando sobre isso hoje. Porque, veja bem, só não te interrompendo um pouquinho só, eu sou uma pessoa que eu sou uma ex-viciada. Eu falo que ex porque eu já não sou mais. Viciada em refrigerante. Durante 62 anos, eu cheguei a tomar 3 litros de Coca-Cola por dia. Nossa. E aquilo estava definhando meu corpo. Sim, dores, muitas dores, cansaço, o peso bem acima. E eu entrei para um grupo de autoajuda que se chama Aliança Divergente, e com isso eu tive apoio de largar esse vício. Hoje eu não tomo mais refrigerante, não tomo. Antes, meu café da manhã era Coca-Cola. Nossa. Com pizza. Exatamente. isso. Tem os acompanhamentos. Claro, porque ela precisa, né? A Coca-Cola pede. Sozinha ela não tem graça. Então, assim, quando você me fala de vitalidade, de trabalhar o corpo, a mente, a saúde vem da alimentação. Exato. Totalmente. Né? Quando você começa a ter um trabalho, olhar com mais carinho para o seu prato, tudo muda. Exato. E hoje o público está chegando até os 100 anos, Pois né? é, Tranquilamente, tranquilamente. passando dos 100 anos, né? Exatamente. Então, quanto mais você chegar aos 100 anos com saúde, melhor, né? Com independência, Com muita autonomia. independência, exatamente. É muito bom mesmo. É o que eu falo, né? Quando eu falo assim, eu acho que eu tô velha, tal, mas é aquela história, né? Do nosso, né? Aquele é um negocinho aqui, que outro fica aqui. ali, né? O bonzinho tá aqui, o malzinho tá aqui. Mas eu venho aprendendo bastante, assim, sobre isso. Falar, não, ainda tô muito nova, tem muita coisa para fazer, então vamos Mas você seguindo. sabe que, às vezes, a culpa também é um pouco dos filhos, que vão Exato. podando os pais aos poucos. Então, chega lá na fase dos 60, 65 anos, começa, não consegue mexer no celular, daqui que eu coloco para você, daqui que eu pago a conta para você. Nossa, muito né? boa colocação, muito boa. Daqui que eu faço, daqui que eu resolvo. Então, e vai podando cada e vez não dá mais. a oportunidade deles tudo bem, terem tem alguns que autonomia. realmente não querem, tá tudo bem. Aham. Mas outros, né, não, deixa eu fazer, deixa eu aprender. Exato. Né? Fora que tem Exato. aquela questão de genro mandando assim, fotinho. Onde está a avó desse neto? Só que não é a minha postura hoje em dia. Entendeu? Exato. Você colocou seu filho no mundo, você cuide dele, porque a avó agora vai viver Vai viver a vida dela. Vai viver a vida. Exato. A minha vida, né? Exatamente. Mas eu E vou contar. Aí Perdão, você pode falar. falando sobre as aulas, né? A gente falou aqui de os filhos usarem. A gente tem aula de tecnologia, por exemplo. Olha Mas que a nossa aula de legal. tecnologia não é computador, é aula básica. Então a gente sabe que hoje tem inteligência artificial, muito celular. Mesmo nós sendo novas ainda, porque a gente tem quase 40 anos aí, o celular veio ao mundo pouco tempo. Né? E isso foi muito rápido. Então a gente vê os netos e bisnetos, né? Muito rápido. A gente Muito tem rápido. filho pequeno e a Nossa, gente eles sabe já como que sabem é. mexer. Meu neto de 4 já anos está me dando aula. Tem tudo. Então lá a gente ajuda vocês a mexerem no celular, é Uber, muito YouTube, legal. WhatsApp. Perfeito isso, porque assim, eu tive uma vez, uma moça me contratou para ensinar ela a mexer no Instagram. Aham. Daí, eu quero que você comece ali. Como que eu baixo o Instagram? Bem básico, né? Básico. O que é? Isso. Porque a mesma dificuldade que eu tive no início. Quando eu falar para minhas afilhadas, olha, faz uma arte aí que a madrinha vai fazer uma live, eu achava, que ela ia demorar
É 2 minutos. Tipo assim, vai pronto. faltando 10 minutos, ela me mandava. Eu ficava, eu falei, pô, né? E daí eu falei assim pra ela, vai lá na bio, madrinha. Eu, quê? Que é Bill, né? Bio? O que é Bill? Bio? Ela falava assim, Quem é aqui, esse? madrinha, lá, não tem embaixo, só você tem que colocar o que você faz, tá. Vai lá no feed. E eu já pensando em semente, né? Feed, eu falava, não sabia nada. Feed, né? Então, assim, tá. Não, vai lá no History e dá uma olhada. Que E eu, isso? assim, até eu Aham. começar, né? Isso foi em 2020, que eu tava lá na pandemia, Uhum. trancada dentro de casa. Eu comecei, era só pra postar negocinho. Sim. Daí eu entrei lá no mundo digital, falei, bom, eu tô com 50 e poucos Uhum. anos, não sei o que vai acontecer. Ou o mundo vai acabar, ou todo mundo Sim. como é que vai ser. Aham. Eu preciso aumentar meu círculo de amizades. E eu entrei pro digital. Uhum. Quando eu entrei pro digital e para uma empresa de cosméticos muito grande, aquela rosinha lá, Hum. o meu mundo fez um boom. Porque eu falei, gente, é isso. Daí eu virei social media da terceira idade, né? Comecei a mexer. E o mundo Isso é muito legal. digital, né? O mundo é digital. Uma simples chamada de vídeo com o neto, né? É digital, você É precisa digital, você saber precisa mexer no saber, celular. né? Exato. Às vezes seu filho mora fora do país, Uhum. né? Eu acho muito legal. Mas eu vou contar para vocês, mesmo a experiência que eu tive lá na Raízes Laços. Eu tive uma aula incrível, eu não lembro o nome da moça, me perdoe. De arte postal? É, Cristina Suzuki, ela é uma a Cristina artista, Suzuki ela é artista plástica, se eu não me engano, é é isso? artista Contemporâneo. Contemporânea. É Gente, foi visual. muito legal. A gente teve uma aula sobre post. Sabe aqueles postais que Postais. você mandava, né? Arte Antigamente, né? Você viajava, você colocava o selo, você escrevia. Ela tem uma coleção enorme. E ela foi contando a história dos postais, como é que começou, que país que começou. E ela foi contando, e foi tão legal. E que pena que está se perdendo, né? Isso se perdeu. E ela tem uma coleção incrível. Ela trouxe uns maravilhosos para a Sim. gente conhecer. E o legal de tudo é que a gente fez o nosso próprio postal na aula dela. Né? Aham. Você podia usar a criatividade, ela trouxe papel, canetinha, você podia, né? E foi muito legal. Eu achei muito interessante essa aula que eu Que tive legal. lá. E aproveitando aqui, gente, falando dessa parte aí dos postais também, dessa parte aí da novidade que vocês trazem aí para a terceira idade, a gente tem ali a nossa Eli, querida, ela tá fazendo aí falando sobre o reiki. Não sei se vocês conhecem essa Sim. filosofia. Então, para você, mulher 40 a mais, que está em transição de carreira e quer entrar para o mundo das terapias, eu te convido a conhecer o reiki. O reiki é tão simples, gente, que eu fiquei, né? Eu sou formada, eu tenho um nível 1, 2 e 3, só falta o mestrado. E assim, é uma porta de entrada para você, mulher que está em transição de carreira, quer entrar para o mundo do reiki, né? Então, você pode iniciar e aprofundar sua jornada, encontrar propósito na sua realização aí como terapeuta, ampliar seus atendimentos, você que já é terapeuta e quer mais uma oportunidade de trabalho, e se reconectar com a sua força aí espiritual, né? O curso é 100% acessível. Então, acesse aí @leoterapias, L-E-L Terapias, bate um papo com a Eli, vem muita coisa boa por aí. Meninas, o espaço de vocês tem uma proposta de fortalecer o vínculo social. Como vocês percebem esse impacto dessas conexões dos idosos que participam com a vida lá fora do espaço? Sim. O que melhora muito, né, nos nossos idosos que frequentam é a autonomia, a liberdade, a convivência, né, o convívio em grupo, né, que eles não têm, eles ficam reclusos no domicílio. Quando começam a frequentar, eles ficam mais felizes, mais soltos. Tanto que em cada troca de aula, a gente faz questão de ter o espaço do café, né? Que a gente sempre tem um bolinho lá, um cafezinho, que é justamente para eles terem essa interação. E é a hora que eles se soltam, que eles que gostoso. conversam, Ai, que interagem, delícia. que até a próxima aula a professora fica, A gente vamos? tem que puxar pra ver se Puxa, dá. não fica ali, né? Só no bate-papo. Só no cafezinho. E como a gente também tem as excursões e ajudam a fortalececer Poxa. muito mais o vínculo. Porque tem muitos que nem saem
saem mais de casa, né? Por alguma limitação física, né? Porque não tem quem leve. Porque a gente sabe, né? Filho, a família não tem tanta paciência, assim, para levar, para ficar ali do lado, né? Ou explicar. E lá, não, a gente dá todo o suporte, né? A gente leva, a gente acompanha quem tem mais dificuldade para andar, né? A mobilidade. E eles adoram. Nossa, vários que não estavam nem saindo mais de casa começou a frequentar o nosso espaço e é outra pessoa. Você olha pra carinha, é outra pessoa. É isso que eu pedi para vocês darem aí. Tem algum depoimento, assim, de uma pessoa que falou, poxa, a Raízes aqui transformou a minha vida, né? A gente tem alguns, mas tem uma que eu acho que é a dona Cida, né? Dona Que eu acho que a Cida, gente pensa bastante. Ela é minha paciente, era, né? Minha paciente, agora ela fica só no espaço. Era minha paciente domiciliar e ela é bem debilitada, bem depressiva, assim, sabe? Então é uma pessoa que fica muito em casa, depende de filho, cuida de neto e tudo mais. E aí eu sempre insisti pra ela, vamos, dona Cida, vamos. E aí ela, não. Enfim, na nossa excursão a gente foi pra aquela torre de Miroco, não sei se vocês conhecem, Sim, Ribeirão. sim. Que é um lugar onde tem muita escada. Então, não é um lugar fácil para quem tem Certo. dificuldade de locomoção, de mobilidade. Mas eu insisti, a gente tem que fazer a travessia com uma balsa, ou Que seja, também já- tem a estabilidade do Da balsa, lago, né? do rio. Aham. Então, assim, aí eu falei, não, fica tranquilo. Eu acho que isso é um ponto que muda bastante, assim, nas nossas excursões. Nós somos fisioterapeutas, então a gente não é só monitoramento de excursão, entendeu? Então a gente tá ali como proteção, como auxílio. A gente leva um kitzinho de primeiros socorros, né? Oxímetro, aparelho de pressão, enfim, tudo que for necessário. Curativo básico. A pulseirinha com identificação para que ninguém se perca, ou se acontecer alguma coisa, tem o nosso telefone, enfim. E aí, nesse dia, a dona Cida foi super tranquila na hora, né? Deu umas... ficou um pouco com medo, mas depois ela foi que foi. E lá tinha muita escada. E aí, eu falei, a senhora quer que a gente pegue uma cadeira de rodas e vai na rampa ou vai de escada? Ela falou, o que você acha? Eu falei, você que vai escolher. Pra mim, tudo bem. Se você falar, vamos de cadeira, eu te impulso. Se você falar, vamos de escada, nós vamos de escada. Falou, não, a gente vai de escada. E aí, a gente foi Nossa, de que escada. coisa linda, E ela gente. sentiu muita dor, sabe? Ela não reclamou nenhuma Nada. vez. Mas Mas é feliz da porque vida. a Muito doença e a legal. dor têm utilidade. Naquele momento, a Não doença tinha. não Não cabia. tinha, né? E ela A dor não olhava. cabia. Fica muito secundário, né? Foi muito Muito. legal, né? Foi E aí ela olhava, ela falava das flores, olha isso. Tanto é que ela não conseguiu nem acompanhar o grupo, né? E aí Um sorrisão com no um sorriso rosto. desse- Tem Mas depoimento isso dela no nosso Instagram. Eu acho que isso deve ser uma realização Foi. profissional muito Nossa, grande. é maravilhoso. E hoje ela maravilhoso. faz parte do nosso espaço. Então hoje ela faz aula de memória e aula de ginástica com a gente Olha, também. que legal. Para isso, eu vejo assim, né? Quando eu fui lá, só para ter um gancho aqui, Aham, as pessoas também passam a se cuidar para ir no lugar público. exato. Uhum. Exato. Então, elas passam a cuidar da sua A imagem. vaidade. É né? muito, Uhum. sim. E nós temos aqui como colaboradora a Jennifer. Ela é maquiadora e ela é responsável por um grupo tutoriais, né, de maquiagem chamado Três Luas. E ela grava tutoriais, ela faz automaquiagem. Além disso, ela tem preços, gente, absurdos de baixos no material muito bom. Eu estou maquiada com todos os produtos dela. Então, ela vende um Mary Kay, né? Não sei nem se posso usar esse nome, mas com preço de banana. Maravilhoso. Então, ela vende produtos, não é a marca, mas produtos relacionados à marca de muita boa qualidade. Então, procurem lá. Lua, @3luas. Make-up. Vale a pena, viu? Mas falando aí sobre eu acho bárbaro a ideia que vocês tiveram, assim, de acolhimento, porque a gente precisa disso, precisa muito. Já visto a transformação dessa sua paciente, Sim. né? E quais são os próximos passos aí da Raízes e Laços? A mensagem que vocês deixariam aqui para quem ainda não conhece o espaço, recomendo. Uhum. E gostaria de viver uma experiência diferente aí com vocês, como eu vivi naquele dia, que eu achei bárbaro. Quais os próximos passos, então? Olha, antes de vocês falarem, eu tenho os próximos passos doidinha para um dia participar lá da sua viagem. Das suas verdade, viagens. eu falei pra Renata, né? Eu falei, Renata, eu quero ir na próxima, porque eu falei dia 25, acho que a gente tem gravação, mas vamos ver. Mas vamos ver. Todo mês nós Todo temos mês. excursões. Ai, Todo mês. E essa sacada é muito legal. O que eu acho legal a diferença aí, essa
diferenciação no serviço de vocês, nem sei se essa palavra está correta, mas assim, o acompanhamento que vocês dão ali do primeiro socorro, vocês são fisioterapeutas, vocês sabem como agir caso haja alguma coisa que saia fora ali do Sim. controle. Isso é um diferencial, porque o idoso ele já fica mais tranquilo. Exatamente. Né? Ele fala, poxa, eu não tô indo lá com uma pessoa. Ela só fala. Eu vou numa excursão. Uhum. Não, né? Exato. Tem todo um acompanhamento ali. E eu acho que isso traz segurança para o idoso. Né? Essa última vez que a gente foi para Embu das Artes, nós fomos num restaurante. A nossa proposta foi não só passear por Embu, como acho que a maioria das pessoas já fazem, já conhece, mas foi trazer um restaurante diferente, porque nós que somos mais jovens, a gente tá com vontade de comer algum lugar, a gente vai, pega o carro e vai conhecer. O idoso tem vergonha, o idoso não sabe como se comportar, ele não vai, às vezes, nem pagar o valor, porque a gente sabe que dependendo do lugar é um lugar um pouco mais caro. E ele vai falar, nossa, mas tudo isso, então a gente colocou junto com a excursão e eu acho que foi Nossa, foi muito... sensacional. Que Teve legal. música ao vivo, Olha, tinha que costela de delícia. chão. Eles dançaram. Eles Ai, dançaram. que A gente tinha legal. pessoas de 90 anos com Olha a gente isso. passeando. E depois, né, lá em Bu, a gente falou, ó, vocês encontrem a gente tal hora, em tal lugar. Mas claro, né, ficamos assim, Sim, a gente tudo de espalhou, olho, é. e aí elas não deixaram a Renata ficar perto não. E aí falou, a gente ficou meio perto das pessoas com É, menos é, mobilidade, né? Os outros estavam mais livres. Foram né? embora, assim, Foram que nem embora. olharam pra trás. Olha que Porque, legal. não porque queria, naquele tipo, sai de momento não perto. Ainda perguntou, né, se ia ficar em Tipo, você vai ficar me vigiando? Não, tô só passeando. Só tô olhando aqui. Mas deixa eu vocês dar uma pergunta. E os filhos? Não Os cobram de filhos dão vocês? graças a Deus que Ah, a gente eles tá levando pra adoram. Mas não passear. cobram de vocês essa questão de ficar de olho? Aí A eles gente falam. tem um grupo, quando a gente faz a excursão, a gente monta um grupo com todas as Certo. pessoas que vão Poxa, e alguns que legal. familiares. Então, por exemplo, essa de 90 anos tinha filha, e aí a gente manda fotos. Se a gente todas as atrasa, fotos. Não, Não, a gente porque avisa que vai meu marido atrasar. que diz assim, nossa, a nossa filha mais velha, né, é a nossa mãezona. Eu falei, tá invertendo os papéis já. Ah, mas aí- tem uma coisa boa também de passear com o idoso, que a gente pode tomar uma cervejinha, porque não é igual criança, né? A gente não pode beber, né? Vamos Ficar de brincar. olho, E também quem tá verdade. dirigindo. E eles gostam, viu? Pede um balde. E a Muito gente tem legal. todo o cuidado de ter contatos de emergência. A gente Isso, pega isso. cópia do documento, contatos de emergência, deixa tudo anotado certinho Gente, para isso é caso bárbaro, Isso é porque legal. traz muita acontece alguma confiança. coisa. Tem uma ficha, Na né? verdade, eu falo a gente, porque eu já estou entrando nessa idade, vamos virar crianças, que vai ter que ter autorização para passeio. Vai ter que ter uma série de coisas que tem quando criança na escola, não é verdade? Aí você Mas pergunta. é gostoso isso, É muito gostoso. gostoso. Aí você perguntou sobre os Isso, próximos próximos passos, né? passos. Então, a nosso objetivo daqui pra frente, nós somos muito novos, né? O nosso espaço é muito novo, a gente inaugurou faz só 3 meses. Então, a gente tem toda uma programação todo mês. Então, nós vamos ter bailes agora esse mês. A gente tem um Ai, baile da que primavera. gostoso. uma festa. Esses bailes, essas excursões e oficinas, elas são abertas ao público. Então, não precisa ser inscrito no Raízes e Laços Tá. para participar dessas atividades. Então, eu quero participar só da oficina, tudo bem. Então, você vai participar só da oficina. Então, a gente tem toda uma programação o mês todo com excursões, oficinas, aí tem bailes, tem as festas, né? que Depende de delícia. cada mês. Parcerias, vocês falaram de participar lá Uhum. também. A gente disponibiliza o nosso espaço aos finais de semana. Legal. Então, vamos por, vocês querem fazer um chá, um evento, Um alguma evento, coisa, a vocês gente disponibiliza também Bom o saber, espaço. muito legal, muito legal, muito legal. Então, aí acho que os próximos passos daqui pra frente é atingir cada vez mais a população. Dar mais e autonomia. dar mais pro público autonomia. 60 mais. E eu acho que, principalmente, que os clientes, né, as pessoas acima de 60, saibam que eles são livres e que eles podem fazer o que eles quiserem. Eles são pais e não filhos, né? Isso. Vamos muito dizer legal. mais ou menos nesse sentido. Então, assim, nós como filhos devemos satisfações aos nossos pais. Mas os pais, igual você falou de ter, né?
teoricamente, não deve satisfações aos filhos. E por que que eles precisam viver em função somente dos filhos e dos filhos, netos? É verdade. Né? Hoje Não eles precisa. podem ir lá na frente, Não eles não precisa precisam. mesmo. É. Eu acho que isso é algo cultural que ficou enraizado Sim. e que tem que ser quebrado. Eles precisam, vocês todos, né, acima de 60, 70, principalmente mais 70, sabe? Porque ainda eu acho que os 60 Ainda tá- ainda estão ainda- mais... bem ativo. Ainda tá Bem É que ativo. depende, é. né? A gente tem 90 super ativo e tem Eu acho que 60 menos depende. ativo. Depende. Mas é realmente mostrar que você tem uma vida daqui pra frente. E que a vida não acaba Não. é quando você chega na faixa dos 60 anos, né? Que muita gente acha que acaba. E não, pelo contrário. É a hora que você mais tem liberdade, né? Porque você já Exatamente. criou os filhos, você já muitas Você vezes já está provavelmente, aposentado. uma tem uma situação estabilidade financeira. Exato, uma Isso. estabilidade. E você tem que continuar sendo independente, né? Com qualidade de vida, tendo uma boa mobilidade. Então, é uma junção de né? Eu acho tudo. que é o sonho de todo Recado mundo. das meninas. Pessoal, mais de 70, saiam do sofá. Saiam de Saiam casa. É isso aí. Saiam de casa. Eu falo que são escolhas. Eu falo isso para todos os pacientes que eu atendo, acho que a Rita também, que o mundo é feito de escolhas. Então, acho que a gente tem que fazer a nossa escolha refletindo no meio. Então, a sua escolha de ficar sentada no sofá nunca vai ser só sobre você. É sobre você, sobre os seus filhos, sobre o seu genro, sua nora, enfim, as pessoas que estão ao redor. Então, se você escolhe não cuidar de você e não ter liberdade e autonomia, você acaba Envolve afetando uma família toda. a sua Não, família toda. E chegou a hora, né, gente? Cuidei de filhos. Exato, de agora eu marido, quero ir. Cuidei Agora de sou pais, eu. cuidei Agora de sou um eu. monte de É gente. isso. Agora eu É. estou cuidando Exato. De É bem mim. isso mesmo. E nós, como filhos mais novos, queremos que vocês vão pra frente. Fiquem ativos. Não né? precisa, a gente não se Nem preocupa com o todos, financeiro. Nem todos. Mas, assim, A gente não quer saber do financeiro de vocês, eu falo. Vocês quer que tiveram. leve, A gente né? quer que vocês vivam, que vocês exatamente. viajem, que Sejam vocês livres. como. Porque a gente tem que batalhar pelo nosso. Com certeza. Então, vocês batalharam por nós, como nós batalhamos pelos nossos filhos, e agora a gente quer que vocês sejam livres. Assim como Fantástica a essa gente, conversa. quando ficar mais velho, não quero Olha, nem... Eu falo que a gente... É esse excelente. finalzinho desse assunto aí, pra mim. Eu falo que a gente criou um espaço para nós mesmos. É verdade. Porque eu acho que às vezes as pessoas vocês têm a visão de vocês como pais e avós, e nós temos a nossa visão como filhos, né? Então, às vezes, a gente não se coloca ao contrário, né? A gente sabe que os idosos querem cuidar dos netos e tal, ou às vezes não. E o que a gente acha como os filhos? Será que a gente quer realmente cuidar de vocês, pais? Pois é, Será? porque assim, Na verdade, a gente nem quer e não pode, porque nós precisamos trabalhar hoje em dia. verdade. Todo mundo É diferente de um trabalha. passado. eu brinco muito, eu não tive filhos, mas eu tenho Aham. as minhas afilhadas, Sim. né? Eu brinco assim, e aí, quem vai cuidar da madrinha? Vamos lá, põe a madrinha no sol, tira a madrinha do sol. Ai, ninguém. Daí Eu elas, falo, tipo assim, ninguém. elas ficam assim, ó. Quem vai né, levar tipo, vinho no né? asilo, né? A gente quer o vinho. O vinho do Eu asilo. falei, não, pode deixar que a madrinha não vai dar esse trabalho. É Mas isso. vamos lá. Mas, gente, eu vou ler aqui um texto maravilhoso que eu vi. Esse texto, deixa eu pegar que eu anotei o nome. Nós temos agora um do- 4, Nós temos um 4. que é esse da Verdade, verdade, verdade. Entre vivências e risos. Esse é o nosso quadro aqui no nosso podcast. Ok. E eu vou ler um texto que eu tirei ali do Raul Canal Oficial. Ele é um advogado, empresário, apresentador, e eu achei bárbaro esse texto. Vou ler aqui para vocês. O texto tem o título: Não Deixe o Velho Entrar. Clint Eastwood, hoje com 95 anos, um dos maiores atores da história de Hollywood, no ano passado, com 94, protagonizou e dirigiu o filme O Jurado número 2. Atuou e dirigiu mais de 80 filmes. Ganhador de 4 Oscars, 2 deles de melhor filme. Em 28 de maio de 2018, jogava golfe com seu amigo compositor e cantor Toby Keith. E comentou que na próxima quinta-feira, 31 de maio, estaria completando 88 anos. E Kate perguntou quais eram seus planos e projetos de vida, né? Quais os projetos que ele teria de vida? E Clint respondeu: segunda-feira eu entro no estúdio para gravar mais um filme e, de fato, protagonizou e dirigiu o filme A Mula, lançado pela Warner Bros. Em 2018.
Kate então questionou como ele buscava, como ele tinha energia e entusiasmo com 88 anos de idade, ainda gravando mais um filme. Clint então respondeu: toda manhã eu olho no espelho e digo para mim mesmo: não deixe o velho entrar. Kate retornou para sua casa e compôs uma belíssima canção intitulada Não Deixe o Velho Entrar. Em homenagem ao seu amigo Clint Eastwood. Faça o mesmo toda manhã. Se olhe no espelho e diga: não deixe o velho entrar. Maravilhoso, Perfeito. né, É gente? isso, é Isso perfeito. Não é? Eu acho É assim exatamente demais, isso. porque ele vai para 95 anos, um cara que dirige, atua, né? E, enfim, um Então. ator maravilhoso, ganhou Oscar, e assim, eu acho que é isso mesmo, né? É Aquilo que eu isso. falei, será que eu tô na idade? Será que eu não tô velha demais? Então, complementando isso, né? eu acho que nós, com essa idade, temos que ser realmente protagonistas da nossa história. Perfeito. E não vamos deixar a velha. Eu não vou deixar mais a velha entrar, pois no espaço dessas lindas meninas aqui, além de raízes e laços, eu encontrei uma coisa muito legal lá: abraços. Acolhimento. Gratidão. É. Tá? Acolhimento, foi muito gostoso, muito Sabe legal. por quê, Bel? Eu Porque ainda posso. eu ainda posso. Mas antes disso, disse, só deixar um Claro, recadinho. fica à vontade. Vocês podem deixar pra gente contato de vocês, Claro. como que vocês entram em contato, como a gente procura. É só olhar ali, ó. Então, vamos lá. O nosso espaço, ele fica na Avenida Itamaraty, número 220. O nosso telefone a gente, por enquanto, tá atendendo mais pelo WhatsApp, tá? É 5199-6664. Acho que é isso. Nós estamos no Parque de Açatuba. Instagram. E o Instagram é @espaco, raízes e lacos, sem cedilha. E antes da gente brindar, eu vou deixar uma pergunta para vocês, e eu acho que para todas as pessoas, assim, como é que... Eu acho que a gente faz essa pergunta bastante para os nossos pacientes, né? Duas. Nossos pacientes e clientes. O que vocês esperam daqui para frente? Então, o que vocês vão fazer amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, enfim, a curto, médio e longo prazo, e como vocês querem chegar, né, lá na frente, porque a gente às vezes pergunta isso. O que vocês gostam? Acho que uma coisa que eu pergunto Eles não muito, sabem. eles não sabem, sabem não responder. sabem. Não sabem. O tem que razão. você faz? Eu lavo comida, eu faço comida, eu lavo roupa, eu cuido do Falar a marido. rotina do dia a dia. Não, rotina. por você. O que é que você gosta de fazer? Não me responde onde, me responde outro dia. Não sabe responder. Eu gosto de pintura, eu gosto de correr, eu gosto de ir pra praia. Nem sabe. Não sabe responder, porque não vive mais, não vivencia mais, igual a gente tava conversando ali fora. Leva a vida no automático, Na né? automática, na rotina. E aí, como é que você quer chegar lá na frente? Com 80, 90? Sentado num sofá, cada vez mais atrofiado, sem comunicação, sem socialização. Com dores. Com dores, mais triste, mais depressivo. Meninada, durma com essa pergunta É agora. verdade, bem. E a gente tem que pensar nisso mesmo, porque a gente, né, Sim. quando a gente é mais nova, eu não mais nova, falava, eu nem sei. Você nem pensa. Não, e o futuro Vou. tá aí, né? Gente, olha, eu Eu vim não é de muito 18, longe, capotei não. e cheguei no 59. É Exatamente. isso. É isso. Você dorme e acorda, já tá Já 10 tá anos lá. à frente. Não é? E se deixar, a gente só trabalha. Só trabalha. trabalha. Só trabalha. E depois que trabalha, aposenta. E agora? E Os agora? filhos Não. cresceram, todo mundo faz faculdade, né? Acabou. E outra mais nada coisa, pra fazer. gente, não existe idade para ter sonho. Não. É. Nunca. Hoje eu estava vendo um programa que perguntaram para um casal de 100 anos, mais de 100 anos, eles têm uma fazenda, e o repórter perguntou, mas e quais os seus sonhos? Ela fez assim, você quer que eu tenha sonhos com essa idade? Nossa. Aquilo me pegou e falou, eu quero ter Lógico que sonhos tem. em qualquer idade, Bem sim. Nós É. estamos movidos a sonhos. Exatamente. É É isso, tá? é isso aí. Então agora a gente pode. né? Obrigada. Agora, então, Obrigada, Sabe por que menina. eu tenho sonhos? Porque eu ainda posso. eu também posso. Aí, meninas, obrigada. Obrigada.